Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Isabela Campos e, juntamente aos meus colegas Jonathan Aguiar, Maria Eduarda Gomes, Rafaela Morena e Stella Bertes, estarei apresentando uma resenha sobre o livro O Pensar Nagô, de Sodré Muniz. O livro foi desenvolvido pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Muniz Sodré, que nesta obra de caráter filosófico e sociológico dispõe com sutileza um envoltório de cunho religioso ao redor de cultos afros, sendo emanados pela filosofia existente e vivenciada através de todas as suas vertentes, fragmentando crenças que não se desenvolviam além de autores que foram influenciadas por um sistema de colonização imperial e destacando que a filosofia não é um domínio exclusivo do pensamento ocidental europeu, confinado a concepções filosóficas de correntes acadêmicas, através de uma sistematização de pensamento teórico. Em um primeiro momento, somos introduzidos a um contexto filosófico que se liga diretamente aos gregos e alemães. O autor dispõe sobre uma filosofia alemã, por sua língua ser supostamente descendente do grego clássico, foi concebida em uma conjuntura helênico-germânica, se baseando nas filosofias de Hélades, sendo a língua alemã como um legado do heleno autêntico, mesmo que isso fosse somente uma mera prejunção. Sodré critica o desenvolvimento histórico da dialética grega, sendo usada como um artifício ideológico para que o processo civilizatório europeu fosse naturalizado em sua equivalência filosófica, como, por exemplo, o uso dos antigos filósofos para se adequar ao que os europeus procuravam para formar a civilização. Sodré cita Sócrates como exemplo, o qual foi enfatizado pela cultura europeia, na qual não era professor, e mais que Lozoa, não era mero procedimento teórico, e sim um diálogo a se fazer oralmente em público, através da exortação e da educação. Esse posicionamento não foi só condicionado a Sócrates, mas a Platão e outros filósofos. Dito isso, o primeiro capítulo do livro Pensar Nagô traz uma aplicação de uma metodologia chamada de comunicação transcultural. A comunicação transcultural transforma a própria cultura em forma de informação e conhecimento. O ponto de partida do livro começa através do autor abordar o sistema simbólico dos nagôs. Os nagôs foram o último grupo étnico emigrado à força pelos escravocratas brasileiros. E as interpretações etnológicas desse grupo é extensiva, desde o fim dos julgamentos inteiramente depreciativos, que foram a fonte de um preconceito que manteve o racismo de segregação, tanto quanto o de dominação, mesmo após o abolicionismo. É importante citar que Sodré dispõe de uma crítica sistemática, onde os nagôs foram objetos de estudo por diversas ciências no cenário brasileiro. Porém, por diversos anos, o negro nunca teve a palavra, ou seja, o grupo etnológico era material de estudo, porém nunca conseguiu ser ouvido como narrador principal de suas próprias histórias, essas que sempre ficaram a cargo de serem contadas por outros, que em sua maioria não vivenciaram experiência cultural semelhante aos pertencentes do grupo etnológico. Outras formas de conhecimento foram submetidas ao colonialismo ocidental. O saber étnico é de cosmologia dos africanos, sempre sentiu o silêncio imposto pela linguagem hegemônica. As quebras causadas pela diáspora forçada que ocorreu sobre os povos africanos são contrastadas no livro como tática de manutenção em um viés original do mundo. Seguindo essa linha, o universo religioso se transforma em um ambiente privilegiado para concernir as estratégias de reformulação das identidades culturais. Sodré dispõe do conceito de arqué, advindo da antiga filosofia grega, que possuía diversas interpretações. Para o filósofo dioganês de Apolônia, a arqué, todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Isto é evidente, porque as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as coisas que se manifestam nesse mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra, ele seria diferente e diferenciava sua natureza própria, e se não permanecesse, então não permaneceria puro. E através disso, descobriu que ocorreu muitas mudanças e diferenciações. Então as coisas não poderiam, de nenhuma maneira, misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações, de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. O autor utiliza este conceito para retratar o pensamento africano mítico como guia e liga para o social. Ao avançar no livro,
O autor utiliza símbolos e significados que se conectam a liturgias nagôs, interligando esta com o pensamento de vertentes filosóficas da antiga Grécia. Na acepção de explicar e ligar a dicotomia entre a materialidade compelida, a mutabilidade do tempo, em interposição em conjunto com as interpretações indáveis do mundo imaterial, no conceito de Platão, onde está representado como o mundo das ideias, no nagô, compreendido esse pensamento, fica compreendido como Orun. Sodré consegue contrastar a cultura nagô, seus simbolismos e religião, a outras religiões que possuem identidades semelhantes que não foram silenciadas através do tempo, criticando as sociedades ocidentais europeias por se acharem superior. O autor nos faz refletir sobre temas antigos e atuais. Ele utiliza a ideia na qual a antiga população do Egito, em um momento da sociedade antiga, tinha características da raça negra africana. A ideia, segundo a qual a antiga população do Egito pertencia à raça negra africana, é um erro que foi há muito tempo adotado por uma verdade. Sodré então dispõe sobre como isso levou à discussão que perdoou séculos, na qual pesquisadores começaram a realizar buscas de evidências de melanina em múmias da região. Lembrando de uma discussão extremamente atual, isso nos remete ao pensamento em que vertentes religiosas pensam que Jesus, apesar de ter nascido em uma região predominantemente judaica de pele escura, era um homem branco de olhos claros. Sodré critica esta linha de pensamento, nos mostrando o racismo que perdura em regiões ocidentais e as limpezas étnicas realizadas em diversos momentos históricos, permanecendo então as interpretações racialistas. O autor, então, emerge os leitores em uma explicação fantástica sobre a filosofia antiga, advinda da Grécia, interligando a mesma a filósofos e pensadores ocidentais europeus, para evidenciar práticas de silenciamento étnico realizada por diversos grupos ao longo dos séculos, mostrando o elitismo e a hierarquização eurocêntrica que perpetua até os dias de hoje. Dispõe sobre o racionalismo histórico e como isso afetou diversos grupos étnicos que não faziam parte de um sistema privilegiado. Já em seu início, Filosofia a Toque de Atabaques, o segundo capítulo, é possível destacar acervos dos aspectos socioculturais de modo análogo à atitude hindu. Um claro exemplo desse outro tipo de configuração simbólica é oferecido pelo pensamento nagô, que atesta e continuamente confirma a presença da história nacional de um complexo paradigma civilizatório, diferencialmente distante do modelo europeu centrado nos poderes da organização capitalista e da racionalidade dos signos. Esse paradigma corresponde a um complexo de culturas. As fortes raízes africanas nos mostram a complexidade dos povos em seu meio político. Conota para nós a pouca familiaridade brasileira com a diversidade étnica dos escravos, e ao mesmo tempo a preponderância do comércio intenso entre a Bahia e a costa da África. A arqué africana, da qual estamos falando, é uma cerimônia em que, por ocasião da morte de um membro da comunidade, são reverenciados os ancestrais, a origem das linhagens. Esse princípio é propriamente com roupagem religiosa, ou seja, pertencente a uma filosofia trágica que afirmou o divino como uma faceta da vida, mas sem a teologia. O capítulo que se segue visa estabelecer algumas leituras possíveis para se pensar o que é filosofia a partir do livro Pensar Nagô de Muniz Sodré. Uma tentativa possível da interpretação do que seja a filosofia aos olhos do pensador baiano é que a filosofia é nada mais que uma atividade do pensamento humano, refletida na prática de um determinado contexto, ético, político, cultural, entre outros. Assim, partiremos da proposta de Sodré, de um pensamento nagô, para tentar compreender os diálogos possíveis de se estabelecer entre esse pensamento e aquilo que se pode entender como filosofia. Alguns pontos culturais que devem se atentar quando se trata da cultura africana é a sua influência no Brasil. Sendo assim, podemos dizer que nossos reais intermediadores não é a Europa, mas sim toda a história que a África trouxe e que influencia diretamente no nosso cotidiano. Revela-se plena aqui a importância do traço memorial da espacialidade. Parece-nos política e eticamente oportuno ressaltar que as tentativas de limitar a afirmação de um pensamento filosófico ao interior dos muros simbólicos do Império Americano são embaladas por uma vontade de poder imperial e colonial, cuja continuidade imaginária vai de Alexandre Magno até o Império Napoleônico, desembocando na utopia marxista do Império da Liberdade, supostamente capaz de congregar toda a humanidade.
visto que a filosofia é representada como a matriz da razão e da excelência epistêmica, que junta o pensamento e a ciência. Esse tipo de tentativa consiste em transformá-la numa imagem de pensamento colada à sua história, contada pelos teólogos de duas religiões universais, o cristianismo e o islã. Mas, num espaço de mundo cada vez mais comprimido pela temporalidade imediata dos circuitos eletrônicos, é vital figurar um novo contexto também social ou global, em que diferentes modos de teoria ou de preposições com alcance conceitual sejam confrontados ou postos em situações dialógicas. Isto implica um importante deslocamento epistêmico, porque o que será então posto em pauta cognitiva não é mais a revelação sociológica ou antropológica da existência de um sistema simbólico coerente, e sim o reconhecimento de outra forma teórica que se possa designar como filosófica, e com a qual seja possível a dialogia, que designamos como transcultural. Parece que Sodré se atenta principalmente em fazer uma crítica à universalização do modelo europeu de filosofia, denunciando que, analisando de um ponto de vista histórico, o suposto baluarte greco-germânico da filosofia é proclamado à custas de dominação política, cultural, religiosa e entre outros, pois, analisando ostensivamente, as compreensões canonizadas por meio de uma cultura filosófica do norte europeu já se encontram em outras perspectivas filosóficas, como na filosofia chinesa ou indiana. Ao som dos atabaques, os negros dançavam mesmo em meio à escravidão. A dança era uma forma de resistência. O som dos atabaques fazia brotar uma energia vital para os negros, e isso irritava os brancos donos de escravos. Não demorou muito para que a dança e a música preocupassem os poderosos que temiam uma reorganização dos negros como a do Quilombo. Os povos negros brasileiros sempre lutaram para manter suas tradições, sua cultura, sua música, sua dança e sua religião, embora tenham sido forçados a imitar outros povos. Tudo que é seu foi considerado feio e proibido, seja por lei, seja por chacota. Com o atabaque não foi diferente. Os negros foram abafados em todas as suas manifestações. Todavia, sempre souberam resistir e encontrar caminhos para a libertação. O atabaque, por exemplo, com essa denominação, é árabe, mas, na verdade, o atabaque na África tem um nome próprio. Os africanos de precedência sudanesa ou iorubá chamam atabaques de rum, que significa o tambor grande, rumpi, tambor médio, e lê, tambor pequeno. Atabaque é o nome dado no Brasil, e a forma de fabricação do jeito que vivemos hoje também é brasileira. Quando dizemos a palavra atabaque aqui no Brasil, logo associamos a 3 tambores utilizados no candomblé, porque é de forte influência sudanesa, e o candomblé foi quem preservou esse instrumento durante vários anos. Se pronunciarmos a palavra atabaque em árabe na Arábia, certamente vão lembrar de outro tipo de tambor, diferente do que comentamos, o rum, rumpi, o lê, que conhecemos aqui no Brasil, devido à influência africana. Outras culturas africanas diferentes das que vieram para o Brasil utilizam outros tambores, normalmente chamados engomas, com formas diferentes, mas sempre membranófonos. Aqui mesmo no Brasil podemos utilizar nomes diferentes para os membranofones. Por exemplo, timbal, que Carlinhos Brown usa na timbalada, ou atabaque do jongo do Rio de Janeiro, que na verdade é chamado candogueiro. A palavra atabaque virou termo genérico. Se vamos a Recife, podemos pedir para ver um atabaque e pode acontecer que as pessoas nos mostrem um ilu, que é um atabaque, mais de 2 membranas. Para o candomblé, existem formas e tamanhos específicos dos atabaques. No entanto, nada impede que fora do candomblé façamos outros padrões e outras medidas, porque o atabaque não é propriamente do candomblé, e sim da cultura negra. O candomblé possui muitos méritos porque preservou esse instrumento, mas não é o dono. O tambor foi feito para ser tocado em floresta, ao ar livre, e quando o tocamos em ambiente fechado, precisamos ser músicos e não tamborileiros. O músico que está tocando com um artista famoso e vai batendo muito forte, atrapalhando a harmonia com os outros instrumentos, normalmente será dispensado. Podemos ver que cada povo constrói instrumentos musicais para manifestar sua cultura. Esses instrumentos normalmente são ligados ao cotidiano desses povos, isto é, às festas, à música e à dança, e à relação com a divindade.
também pode ser uma relação com a morte e com os antepassados. Para compreendermos o atabaque, por exemplo, necessitamos conhecer as famílias musicais dos povos negros com suas lógicas e características próprias. É preciso saber a história daquela música que normalmente está ligada a um fato da vida do povo e que não pode ser esquecido. A música acaba fazendo memória daquele acontecimento e se tornando parte do patrimônio cultural daquele povo. Todos os povos e todas as culturas têm sua maneira própria de se expressar através do som, da música e dos outros instrumentos, já que isso é um produto específico de cada cultura. Não é possível comparar culturas, valorizando em detrimento da outra, ou afirmar que esse instrumento musical serve ou não para os padrões culturais que temos como parâmetro. Em se tratando de instrumentos musicais e de cultura, quem nos dá o direito de estabelecer parâmetros? Estaremos privando a liberdade de se existir de cada povo e de cada cultura. Nenhuma cultura pode sobrepor e obrigar a outra a ser como ela é. Seria um desastre. O atabaque na liturgia da Umbanda e do Candomblé tem a mesma finalidade. Inclusive, usa-se o mesmo nome para o tocador ogã e os toques têm a função de fazer o santo baixar. A pessoa que recebe o santo fica em transe, envolvida pelo som dos atabaques, o que conclui o que foi dito anteriormente, que atabaque não vai ser de uma religião específica, mas sim de toda a cultura negra. Capítulo 3. Exu inventa o seu tempo. No terceiro capítulo do livro, o autor introduz a leitura por meio de um aforismo nagô que diz: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. É por meio desse provérbio que a narrativa se baseia, buscando expor a verdadeira concepção de quem é Exu, fazendo analogia com mitos, culturas e filósofos ocidentais, com o intuito de contestar a forma como a filosofia ocidental é tida como universal e absoluta na sociedade em que vivemos. Dando início ao capítulo, Muniz alerta os leitores sobre a facilidade em se enxergar esse trecho como uma valorização do passado vista por um viés ético. Porém, ao continuarmos o texto, somos levados a enxergar tais palavras através do ponto de vista de uma comunidade que se define originariamente pelo comum dos corpos e por uma filiação ao mesmo tempo humana e divina. Sendo assim, somente a compreensão ontológica do que é ser nagô é capaz de revelar a verdadeira natureza do enunciado. O autor defende, baseado em pensadores contemporâneos, a ideia do dinamismo mítico para explicar o que seria Exu para a cultura nagô. Ele começa apresentando a ideia de que esse simbolismo se conecta com toda a existência, contemplando as divindades e os seres vivos e os mortos, e faz relação ao deus da mitologia grega, Hermes, considerado o mensageiro dos deuses, por sua capacidade de encurtar caminhos, para criar um parâmetro entre as duas figuras. Para Juana Elben, sem Exu, todos os elementos do sistema e seu devir ficariam imobilizados. A vida não se desenvolveria. Exu é o princípio da existência diferenciada, que o leva a propulsionar, a desenvolver, a mobilizar, a crescer, a transformar, a comunicar. Apresentando então para os leitores uma das diversas faces da divindade, visto que seria uma das responsáveis pela individuação dos indivíduos. No discurso mítico de Exu, há também uma valorização da sexualidade de modo antagônico à crença ocidental, estabelecendo uma ligação visceral entre o sagrado e o erótico. Muniz defende que, diferentemente da sexualidade pura e simplesmente reprodutiva, o erotismo rompe com os limites internos e externos do ser, pois o espírito não mais se prende à sua forma corpórea, mas perde a essência da realidade e caminha em direção ao sagrado. Muniz também pontua a relação entre a comunicação e o conceito de tempo, problematizando sua medição e visando compreendê-lo novamente por intermédio da mitologia grega e filósofos da contemporaneidade. O autor intervém para a introdução de um acontecimento, ao invés de um evento que possa ser localizado no tempo como conhecemos, e sim como uma experiência que desencadeia um presente, para que possamos distinguir os conceitos de tempo e temporalidade. Quando o provérbio nos diz que Exu mata no passado como a pedra tirada no presente, percebemos que a pedra está transitando entre presente e passado, o que de forma mítica pode ser concebível, porém, ontologicamente, o provérbio só pode ser cabível se o presente funde-se com o tempo por intermédio de uma ação, podendo assim coexistir com o passado. Exu não é começo nem fim, pois a ação dele não está dentro do tempo, ela a inventa. Para Muniz, no aforismo, Exu está apontando para a inconsistência da irreversibilidade absoluta, para que se perceba como tudo é reversível. Essa reversibilidade é o que instiga a uma abertura existencial ou um senso de consciência quanto à firme presença da mitologia na história. Capítulo 4. As astúcias da crença. O autor começa esse capítulo, obviamente, falando sobre crença. Ele apresenta logo após o título epígrafes que nos adiantam ao trabalhado. Muniz cita o amor próprio como item crucial que leva alguém a acreditar em algo.
Logo após, ele começa a nos falar sobre comunicação transcultural e a sua utilização como caminho metodológico para a descolonização da filosofia, e como se relaciona no assunto abordado. Também cita o amor próprio, e, como ele mesmo diz, ele sabe trocar a razão teológica pelo fio da espada. Seguimos. Vemos como a crença tem grande influência em decisões e como tudo pode ser convertido sobre ela, e o autor cita o exemplo de uma visita ao Museu Islâmico em Istambul para explicar essa conclusão. Em seguida, Muniz usa a expressão de Miguel Unaski: no que comunica o espelho tecnológico das mídias é a notícia desejada, trazendo isso de que todos querem ver nas mídias aquilo que acreditamos como uma forma de aprovação. Mesmo que comunicar não esteja ligado com a crença, ela ainda é a base do sistema de comunicação, como o próprio texto fala, e podemos ligar diretamente com o discutido em sala que a linguagem e jornalismo não são imparciais. Falando de elucidar, o autor diz que algo que pode fazer a filosofia na trama de sentido urdida como algo comum pelos jogos dos signos e pelas diversas formas de vida, diferenciando os próximos, aproximando as diferenças. O pensamento é sempre um retorno à gênese tensional do comum. E segue dizendo que a comunicação é o item principal da busca do conhecimento. A filosofia de Georges Bataille é citada neste momento e contém a essência perigosa da comunicação. Nas palavras do próprio Muniz, que a define como aquilo que acontece no limite da morte do ser individual para dar lugar ao vínculo, ao comum, comunicar. Falando na transmissão de signos, a comunicação é essencial para a explicação deles. A modernidade ela é a necessária para a compreensão da comunicação e o autor segue desenvolvendo sobre. Aqui conclui que é um termo que pode criar a própria realidade, utilizando o concurso das técnicas de transmissão de informações e da publicidade. A transmissão de informações divide opiniões e podemos adquirir em textos dois caminhos. A primeira, Muniz mesmo descreve. Já na segunda, o autor cita o inglês Wilden, que também possui a mesma linha de desenvolvimento que George Bateson. Os antropólogos estavam insatisfeitos com o descaso das ciências sociais pelas crenças religiosas, e aí surge o posicionamento de Edward Evans Pritchard, onde ele diz: os povos socialmente mais eficientes foram e são os mais religiosos, também considerando outras religiões além do cristianismo, tendo uma aproximação maior da modernidade tecnológica. Seguimos com a perspectiva de Wilden sobre o anismo, que se diz da atual cibernética da interação informativa nos ecossistemas reais, do que a maior parte da moderna ciência. Sodré nos leva àquilo que é realmente importante para a compreensão da realidade social, a pressuposição de um sistema aberto e epistemologicamente, diferente daquilo colocado por Wilden como uma epistemologia de sistema fechado, atomista e mecanicista que ainda domina o discurso cinético e social da sociedade contemporânea. A atitude teórica vem à tona como o apelo a todas as forças intuitivas do homem. Daí a vinculação entre ciência, arte e poesia, para elucidar as leis que regem a organização do real. Logo, a ordem subjacente a todas as transformações e passagens tanto na natureza quanto no pensamento e linguagem humanos. Seguido de uma descrição da natureza como um campo de forças não estranho ao elemento humano, uma vez que essas forças operam também no corpo do homem, mas certamente exterior ao sujeito da consciência que historicamente tenta dominá-lo por meio da tecnologia e da linguagem, o texto mesmo nos conta que é uma palavra de origem latina, mas o campo de força que ela propõe é universal, e Muniz nos apresenta como ela está presente em todas as culturas. Um trecho muito interessante é onde ele diz que natureza e linguagem são criações conceituais destinadas a dar uma forma organicista, onde as coisas interligam-se relacionalmente, e cada objeto deve ser apreendido num todo a singularidade histórica do antigo grego, assim como comparecem, mesmo conceitualmente, ex-nominadas, em cosmologias de Arqué. Praticamente toda essa visão de mundo desapareceu com o avanço da tecnologia e da ciência, mas mesmo assim ainda é impossível encontrar pensamentos da antiguidade em cientistas reconhecidos como o de Martins Evans, que ganhou o Prêmio Nobel em 2007, que vê a ciência como uma disciplina intelectual, uma atividade análoga à dos poetas e artistas. Uma analogia interessante do texto é a do natural com o rural, que através da cultura e da tecnologia se desenvolveu para algo a mais como a cidade moderna. O autor abre um tópico chamado Etnia, Liturgia e Povo.
Chegamos nessa parte que leva o título de Etnia, Liturgia e Povo, que começa falando de algo muito importante para o sistema simbólico Nagô, que é o terreiro. Tem um podcast com o próprio Muniz Sodré, onde ele o descreve como uma metáfora espacial, um lugar de essência e a continuidade e expansão do negro no Brasil, entre outros. Voltando aos textos, ele cita o etnos europeu, que fez de seu continente geográfico real e imaginário uma espécie de teatro para metamorfoses do Império Romano-Germânico, materializado no cristianismo como o poder de tudo crer, na técnica como o poder de tudo fazer na ciência, como o poder de tudo conhecer na filosofia, e como o poder de tudo saber. Voltando ao texto, ele cita o etnos europeu, que fez de seu continente geográfico real e imaginário uma espécie de teatro para as metamorfoses do Império Romano-Germânico, materializando no cristianismo como o poder de tudo crer, na técnica como o poder de tudo fazer, na ciência como o poder de tudo conhecer e na filosofia como o poder de tudo saber. Lemos sobre a arqué africana e como sua continuidade brasileira pede uma narrativa própria, descrita como resultado de uma aglutinação elitista, e o povo Nagô chega ao nosso país como uma linguagem muçulmana. Muniz diz como: não se trate de religião, no sentido europeu de monopolização empresarial e universal da fé, e sim como temos procurado demonstrar de uma filosofia própria com roupagem de seita. O texto cita Nietzsche para dar continuidade a essa visão de religião, que para eles a palavra religiosidade abrange os significados, a conceituação romana e que acolhe outras variáveis como práticas mágicas. E que os cultos afro-brasileiros tratam-se mesmo de estratégias religiosas mítico-históricas, com o objetivo de assegurar a continuidade simbólica de um agrupamento humano nas condições adversas da diáspora escrava. Os princípios como os orixás, inquices e etc., que fazem a modificação no movimento das práticas litúrgicas. Para finalizar o tópico, coloco esse trecho que dá uma ótima conclusão sobre o assunto. A palavra religiosidade instaura uma tensão com o absolutismo da crença por comportar o sentido de estratégia existencial oscilante entre as dimensões da religião e da arte. O autor abre mais um tópico neste capítulo, intitulado de Crença, Saber e Cultura. Esse tópico é cheio de frases ditas por outras pessoas, mas é necessário para vermos como tudo é descrito para um melhor entendimento. A seguir, vemos uma regra geral dita por Rumi. É essencialmente a unidade de uma reação e uma extensão, com efeito, ambas são idênticas. A paixão se estende porque ela é rete, sendo este princípio de estabelecimento da regra. Outras vezes, porém, eles nos diz que é preciso distinguir dois tipos de regras não idênticas, sendo uma determinantes e as outras corretivas. As primeiras são as mais extensivas que reflexivas. Quanto às regras do segundo tipo, as regras corretivas, elas são mais reflexivas do que extensivas. O que elas corrigem é precisamente a extensão das precedentes. A paixão, por sua vez, é um princípio da natureza, onde a regra geral é a paixão retida na imaginação. Sodré diz como a cultura e o domínio dos artifícios é um reflexo da paixão e da razão, seguindo de como o hábito é importante para uma na natureza humana descrito como a raiz da razão. Outro pensamento de Rumi sobre a religião afirma que ela é um simulacro de crença que invoca uma repetição falada, uma tradição oral ou escrita. Os sacerdotes falam, os milagres repousam sobre os testemunhos humanos e não manifestam imediatamente uma realidade, mas valem-se não somente da conformidade que estamos habituados a encontrar em geral entre o testemunho e a realidade. O autor continua nas citações, onde ele menciona a ilusão e a realidade e como elas se ligam à religião. Muniz faz um questionamento neste ponto. O que é crença em Deus? E Whitney diz que é aquilo que vai se aprendendo pela confiança. Coloca essa frase do texto bem interessante. As crenças religiosas pertencem a uma espécie lógica distinta da ciência, mas isso não faz delas meras superstições, desde que não pretendam definir-se por uma pseudociência. Ou seja, cientes de que não há evidências científicas para sustentar as suas proposições, busquem fora da ciência a legitimação do que dizem. O que realmente as define é o jogo de linguagem. E é com ela que liga-se com o conceito de Wittgensteiniano, que tem como ponto de partida a ideia da linguagem como um jogo com muitas variedades e aplicações no interior de uma forma determinada forma de vida. Isto é, como uso particular do dinamismo da linguagem dentro de um dado contexto ou de um meio vital. Agora vemos como a argumentação de Wittgenstein
tem mais proximidade da estesia lato sensu, como modo aplicado de aprender o mundo, em compensação à prática e aprendizagem, tem como base ethos grupal, que é quem responde à formação das crenças. É mencionado o conceito de faculdade mimética de Benjamin de Sobre. A natureza engendra semelhanças, basta pensar na mímica, mas é o homem que tem capacidade suprema de produzir semelhanças. Na verdade, talvez não haja nenhuma de suas funções superiores que não seja decisivamente determinada pela faculdade mimética. Também associa-se ao que Durkheim nomeia como efervescência coletiva, utilizada para referir-se à capacidade ritualística de gerar crenças comunicáveis entre os membros de uma comunidade sem que a consciência individual intervenha como determinante. Assim, o que faz fixar-se uma crença ou desenvolver-se de um conhecimento não é uma qualidade intrínseca de clareza da proposição, mas a solidez do sistema, capaz de estimular desde a primeira infância as interações e a faculdade mimética. É mencionado agora como essas afirmações se conflitam com os pensamentos filosóficos, tendo como destaque a filosofia hegeliana, que questiona o conhecimento do senso comum como suas representações naturais, ou seja, os preconceitos. O questionamento deve-se ao fato de que não se trata de um conceito prévio, mas, sobretudo, de um bloqueio capaz de permitir o trânsito integrador do pensamento, isto é, a integração dinâmica numa comunidade tanto do ser em si como do ser para si. A filosofia hegeliana denomina essa realização dinâmica de que o ser para si inclui todos os modos de ser e realizar-se da realidade, portanto, não apenas da cognição, mas também na ação, na coexistência e nas regiões do sensível. Como absoluto, o efetivamente real, aquilo que é na verdade, apesar disso não ser o mesmo que uma crença, possui esse conhecimento a íntegra como um momento de um trânsito necessário para a verdade chegue a si mesmo no todo. A antropologia é citada e sua contribuição para o desmontamento do preconceito, que acaba chegando nisso de primitivismo e continua com a reflexão político-filosófica e menciona um pensamento de Zizek. A crença continua funcionando exatamente como acontece com os pós-modernos que cinicamente fingir que acredita, deixando intacta a força da crença. Zizek cita o episódio do físico dinamarquês e lemos uma citação de Bohr que fala: "Eu também não acredito, mas a coloquei aí porque me disseram que funcionam mesmo se ninguém acredita." Para terminar, fica explícito que somente acreditar não é o suficiente. É preciso acreditar na própria crença, como assevera Vatino ao propor a transição de um cristianismo natural metafísico à crença em Deus pautada por um padrão impositivo ou violento. Para o cristianismo paulino, da amizade e da caridade, em que se dá o esvaziamento da natureza divina de Cristo. E, portanto, do seu grande poder teologal em favor do Cristo como uma espécie de mediador universal do diálogo entre homens, esse mesmo que não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravos e assemelhando-se aos homens. Paulo, Epístola aos Filipenses 2,6-7. No próximo tópico, nomeado O Crédito Histórico da Cultura, começamos a concluir esse capítulo com o conceito de cultura pelo povo do Ocidente, descrito como termo que equivalem a uma inclinação ao mesmo tempo historicista e teológica para responder pela totalidade no momento em que a hipótese de Deus deixa de cumprir esta função. Por mais problemática que se apresente essa noção, é uma invenção que entra no espaço deixado em aberto pela moderna crise dos fundamentos. Não falta quem pense nessa direção, sugerindo que a cultura seja uma resposta ambígua à fragmentação da experiência tradicional mística e teologicamente orientada. A elite investe nela uma fé grandiosa. Sob as teorias da cultura, é definidas como coniventes com o desejo de restauração da unidade que se terá perdido como a institucionalização da modernidade, quer seja voltada para o passado, insistindo na comunidade, na tradição, no retorno às origens e etc., ou voltada para o futuro, o que caracteriza o projetualismo moderno ansioso por recompor a experiência com base em programas fortes ou ideais absolutas, como as de progresso, de emancipação da humanidade e etc. O século XIX tem marcado essa ideia da cultura teológica que ajudou na emergência da ciência do homem, tal qual a antropologia. Agora é mencionado uma visão de Mondays quem diz:
Cultura é essa capacidade que tem o sujeito de escrever no tempo a sua relação imaginária com todos os outros sujeitos por meio de operações simbólicas. Como isso estimula uma intersubjetiva temporalidade onde se reconhece o lugar do outro. A constituição da imagem do outro sujeito no olhar do outro, pleno de autoridade, dentro de uma dimensão comum. Nessa dimensão, as forças de constituição dos sujeitos em planos conscientes e subconscientes se tornam visíveis. O sujeito da cura seria o sujeito da memória e da promessa no sentido de sua fidelidade ou sua vinculação ao mundo em comum, portanto, um sujeito político. Vemos que essa ideia de cultura europeia continuou até metade do século XX e é comprovado pela leitura de um polêmico texto feito por T.S. Eliot, onde ele tenta conceituar a cultura para ele, os três instâncias. O indivíduo, a elite e a sociedade estruturam a cultura, confrontando-a ou realizando trocas mútuas, mas sempre no interior de uma ordem responsável pela coesão e pelo avanço de todo o social. Segundo este modelo, a cultura pode ser baixa ou alta, e nesse último caso é patrimônio de uma minoria, uma elite ou uma casta, pertencente a uma classe social que deve ser mantida tal qual, pois lhe cabe recrutar e formar a elite responsável pela alta cultura, sem hesitar quanto ao exercício de negatividade inerente à crítica. Muniz cita a morte de Deus, proclamada por Nietzsche, não diz respeito a um fato objetivo transcorrido na história, mas precisamente ao primeiro sintoma de declínio dessa universidade, de tudo aquilo que foi tornado possível pela metafísica cristã, em termos de economia, política e cultura. Também nos diz que é necessário acreditar nessa ideológica unidade transcendente denominada cultura para que ela existisse socialmente. Essa crença, junto às massas pela indústria cultural e pela instituição escolar, são acusadas como uma mistificação. Simone Weil diz: o que se chama hoje instruir as massas é pegar essa cultura moderna, elaborada num meio tão fechado, tão doentio, tão indiferente à verdade, tirar-lhe tudo que ela ainda possa conter de ouro puro, operação que se chama vulgarização, e enfornar o resíduo tal qual na memória dos infelizes que desejam aprender, como se enfia comida pela goela de pássaros. Falando do surgimento da espiritualidade do cotidiano, que é percebida em hábitos e atitudes alternativas que variam da reação à energia nuclear até a alimentação vegetariana. Um ponto muito bom que é tanto em grupos diferenciados na paisagem societária quanto em posicionamentos teóricos, a exemplo da sociologia formista do cotidiano, desenvolve-se uma espécie de transcendência horizontal ou uma transcendência imanente, em que estar junto, convivialismo, pacifismo, igualitarismo, tolerância, pode ser cultivado com fervor análogo ao longo da relação tradicional como um de seus transcendentes. Mesmo com a ideia de cultura como o horizonte da pequena transcendência, é o que leva a transitar como uma das propostas afirmativas em diferentes definições no campo social. Isto acontece ao fato de que aquilo que hoje se chama de cultura atravessa por inteiro a história social, indiferente à crítica e à universalização, sempre de maneira diferente, uma vez que cada processo e cada produto cultural estão sujeitos a reapropriações e transformações numa dinâmica imanente que não remete a nada exterior à prática social. Mas mesmo na modernidade, essa influência vem acabando. Não há mais modelos exatos da ideia de cultura, mas sim descrições ou narrativas sobre como a cultura se inscreve de modo autoferrente na vida social. Essa ideia de que a cultura é controlada pelas elites filosóficas ou cristãs abre uma deixa para a patrimonialização do campo da cultura, caracterizada pela incorporação de um saber-fazer em grupos específicos de uma pequena burguesia criativa diversificada, artistas, esportistas, produtores de eventos, etc., cujo capital é uma linguagem e uma competência técnica, juntamente com o esvaziamento da narrativa de grande cultura, a narrativa prometeica do capitalismo. Abandona a mitologia do limitado progresso universal, na verdade, progresso definido em termos quantitativos que fetichiza o crescimento do produto interno bruto e transforma-se no monólogo da circulação monetária secundária pela informação. O poder financeiro tem seu papel de potencialização dessas abstrações das relações intersubjetivas e sociais, o dinheiro em nova forma de encontrar atrás de especulação filosófica de Deleuze sobre a sociedade de controle como substituta
contemporânea da sociedade de vigilância, caracterizada pelo confinamento dos indivíduos em formas arquitetônicas e largamente analisada por Foucault sobre a regência das modernizações financeiras do dinheiro, informação, comunicação integram. Os agentes sociais são mais permeáveis ao domínio das abstratas interpelações ideológicas das informações do que dos mapeamentos culturais, que, ligada ao pensamento de Marx e Hegel, a lógica é o dinheiro do espírito, ganha o sentido completo. O capítulo termina com uma pergunta. Nessa conjuntura histórica, como escrever na esfera social e do pensamento algo que poderíamos chamar de cultura nagô? Ela é respondida pelo autor logo em seguida. Não vejo melhor maneira de descrever do que com as próprias palavras de Muniz Sodré. Para quem cultura não é mas um adjetivo, o cultural, que podemos utilizar como recurso heurístico para falar da diferença e da diversidade simbólicas, não há uma essência, uma transcendência, portanto, mas textualmente o subconjunto de diferenças que foram selecionadas e mobilizadas com o objetivo de articular as fronteiras da diferença. A noção de cultura troca a elevação da transcendência pelo terra a terra da imanência dinâmica. Ao invés de um sistema de significados, o cultural nos remete ao conflito de significados nas fronteiras, dos campos sociais correspondentes a diferentes situações e posições de classe. Portanto, há uma diferença ideológica. O campo nagô é a marcação cultural de limiares para as posições singulares de crença e pensamentos. Portanto, com especificação de um sistema de pensamento que caracterizamos como uma filosofia de diáspora. Capítulo 5, Indeterminação e Narrativa. O capítulo Indeterminação e Narrativa começa trazendo uma pequena história, sendo representado por um velho escravo, o sábio preto velho. Nessa história, o policial, irritado com o velho por não responder com clareza para onde iria, decide puni-lo com uma noite na prisão. Ele, por fim, responde, como lhe disse, eu não sabia com certeza, mostrando que o seu destino não estava definido ainda para ser dito. Essa interrupção do policial, podendo ser chamado de mediação, fez com que surgissem novas possibilidades. Sendo assim, todo evento de mediação é potencialmente criativo e pode desvendar novas possibilidades. Dando ênfase na casualidade, Sodré Muniz cita o filósofo Hume sobre seu argumento que o princípio da casualidade não tem apenas como efeito uma relação, mas uma inferência segundo a relação. Portanto, essa é a única relação que causa uma inferência e a fonte da casualidade é o hábito apoiado na natureza. Sendo importante para a comunicação e desenvolvimento da formação social, a narrativa está presente como peça-chave desses acontecimentos. A perspectiva implica inseri-la para formar o sentido e ser produzida por meio da experiência humana. O narrador tradicional, na modernidade africana, é entendido pelo griot, um sábio contador de histórias, sendo a alegria e a força da espéalges do movimento e a narrativa sendo formada de acordo com suas vivências do cotidiano, formando a temporalidade da narrativa.